Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Gente, eu vou ter que narrar o que eu tava tentando dizer ali, porque eu tava me achando muito sem carisma, tava odiando o fundo, eu até comentei que parecia um sanatório, né? Uma coisa bem baixo astral. Comentei que eu tava fazendo as pazes com a minha vida acadêmica e eu tava muito empolgada por um trabalho da faculdade que era o de fazer o redesign de uma capa de um álbum. Eu tava há muito tempo pensando nisso e eu escolhi o Equilíbrio Distante do Renato Russo. Eu sei que não é muita gente que conhece ele é muito especial. Pelo menos pra mim, ele é muito especial, porque ele tem toda essa experiência de você ver as letras das músicas, e eu achava que isso era tipo a Bíblia, sabe? Porque, ai, gente, tinha umas fotos antigas, umas figuras que depois eu fui entender que eram obras de arte, e tava tudo em uma outra língua. É muito interessante. Eu sempre achei muito enigmático o fato de que a capa era feita de um desenho infantil, e que tinha essa parte toda escrita com essas letras capitulares, enfim. A minha inspiração foi essa. Pois é, né? Vocês estão vendo aí no Pinterest, tem uns anjos que lembram essas pinturas. Não são renascentistas, né? Mas são figuras aí de pinturas clássicas. E tem outras figuras muito mais conhecidas pra nós, né? Muito mais próximas. Gente, para tudo, para absolutamente tudo. Eu comecei a pesquisar material visual, né, para fazer a minha capa e tal, e isso já até mostrei a parte do Pinterest. E eu achei essa entrevista aqui no YouTube, vou botar esse link na descrição, que é do Renato Russo, falando, fazendo esse podcast aqui gostoso, respondendo várias perguntas sobre a construção do álbum. De que material precioso. Gente, beleza. Eu sempre entro em desespero quando eu começo a fazer um vídeo do qual eu gravo a tela do meu computador, porque geralmente dá muito material. Esse vídeo ficou com mais ou menos 1 hora de material bruto para editar. E eu sempre penso que eu não vou ter nada para dizer, mas na verdade eu tenho bastante coisa para dizer. Primeiro, antes de falar do meu conceito, das minhas inspirações visuais que me fizeram chegar à ideia que eu tive, né? É bom falar sobre esse álbum em si. Muita gente não conhece, mas o Renato Russo lançou, eu acho que esse último álbum da carreira dele é todo em italiano. Ele regravou canções em italiano e são canções muito populares na Itália, que são até um pouco datadas assim, mas ele resolveu selecioná-las e fazer toda uma historinha, e fazer uma repaginação aí sonora delas e tal. Ele conta isso naquele podcast que eu falei, né, naquele programa de rádio, que ele conta tudo, tudo, tudo. Eu comentei que o álbum pra mim, quando eu olhava aquele CDzinho, mexia nas páginas, ele era toda uma experiência. Eu comentei que eu achava que era tipo a Bíblia, né, porque eu era muito criança e eu não sabia nem da existência de outras línguas e eu lembro que tem uma partezinha atrás do CD, a última página, que tá o Renato e atrás tem uma pintura renascentista. E é um homem pelado, e eu ficava, meu Deus, ele não sabe que ele tirou uma foto e atrás tinha um homem pelado. Enfim. E daí, a primeira faixa é uma canção chamada Gente. E não, eu não fiquei, como é que fala? Fluente em italiano, apesar de eu escutar esse álbum todas as vezes que eu vou e volto da cidade, em que eu faço faculdade, né? Ou seja, eu tenho mais ou menos 2 horas para escutar, álbuns e eu sempre escuto esse álbum. Mas não, eu não fiquei fluente em italiano ainda não, tá? Eu até estudei um pouco. Mas voltando à canção Gente, que é a canção que dá o nome ao álbum, Equilíbrio Distante, porque tem essas duas palavras, o refrão, na primeira frase do refrão, é mais ou menos assim: Non siamo angeli in volo venuti da cielo, ma gente comune che ama davvero. E desculpa aí, tá, os fluentes em italiano, mas basicamente uma tradução livre é dizer que nós não somos esses anjos que estão voando no céu, e sim gente comum que ama de verdade. Então eu gostei dessa contradição, desse contraste. E segundo palavras do próprio Renato nesse programa de rádio que ele foi entrevistado, essa canção é para mostrar que nós somos gente, acima de tudo. Então eu quis trazer esse verso e também essas duas figuras, né? Essa figura dos anjos aí que estão voando no céu, esses anjos que são de pinturas clássicas europeias que nós consideramos bonitas, porque elas têm a sua beleza, elas têm a sua importância, mas os anjos, eles também são dotados de uma beleza que a gente considera. A gente sempre considerou a beleza deles bela, porque é uma beleza muito europeia e tal, e em contraste com as figuras que a gente tem aqui na América Latina. Então eu coloquei algumas imagens que me remetem a uma coisa mais simples, a uma coisa mais nossa,
e a gente comum que a gente encontra por aí na rua. Inclusive, falando sobre beleza, sobre belo, sobre o certo e o errado, né? Eu lembro de duas experiências que eu tive. Uma delas foi o meu intercâmbio na Espanha, do qual eu tinha uma matéria que eu amava muito, que me lembrava muito essa matéria da qual eu tô fazendo esse trabalho também, que era História do Pensamento, que poderia ser chamado de História da Estética também, segundo o professor. E daí a gente falava, era basicamente a filosofia aplicada à história da beleza. E a gente chegava em várias discussões, assim. Lógico que elas não iam muito contra o eurocentrismo, porque eu acho que na Europa não se fala muito sobre eurocentrismo, não é mesmo? Só que, dentro desse meu intercâmbio, teve um dia que eu fui numa festa e eu tive um insight, gente. Olha, que eu me lembro, eu não estava bêbada, não, mas foi muito engraçado, assim. Eu fui nessa festa e passou um bando de italianos, assim, pela gente, e eu pensei assim: caraca, não é o que os homens italianos são bonitos como obras de arte, é que as obras de arte que nós conhecemos são feitas por cima de rostos de pessoas italianas, de homens italianos. Então, é óbvio que o nosso conceito de belo veio antes de tudo isso. Que loucura. Gente, eu não pretendia militar muito não, mas eu lembrei disso e foi um fato engraçado porque resume muito como que a nossa sociedade enxerga a beleza, né? Pois bem, gente, falando sobre a mídia e a minha escolha, né, da pintura digital e como é que foi isso. Primeiro que não estava nos meus planos pintar eu mesma esses anjos. Tá, eu queria pegar de bancos de imagens na internet e fazer uma colagem digital. Algo que me lembrasse colagem, pegar essas imagens cruas mesmo. Só que quando eu fui começar a ver os bancos de imagem, as imagens que tinham a licenciatura grátis, né? Para que estavam licenciadas para ser usada gratuitamente, né, licenciatura, enfim. Todas elas eram de IA, e daí eu pensei: "Nossa, qual é a diferença de eu baixar isso daqui e mandar o ChatGPT fazer?". Vai parecer que, tipo, fica meio feio pra mim, né, eu pegar um projeto gráfico meu e botar uma imagem de IA, já que eu sou tão talentosa pra isso, gente, é verdade. Essa é a verdade, eu tenho muito talento pra usar uma IA num trabalho meu. E daí, eu resolvi pintá-los. Eu peguei algumas pinturas que eu tinha gostado e comecei a me inspirar. Achei um brush que imitava tinta a óleo e foi assim que, o meu trabalho tomou muito mais do meu tempo do que eu imaginava, porque eu queria, na verdade, ilustrar essas segundas imagens dessas pessoas, da gente comum, né, que ama de verdade. E essas sim eu tinha uma ideia de fazer uma ilustração muito simples com esse efeito de giz. Era isso que eu queria desde o começo. Acabou que eu adorei os meus anjos, tá? Adorei a pintura. Ela tomou mais tempo. Eu estava planejando fazer esse trabalho espaçadamente para eu não ficar atolada na véspera, só que não aconteceu porque eu fiquei doente também. Coisas que acontecem, né? Coisas que passam. E acabou que eu tive que ilustrar muito mais na véspera. Deu certo, tá? Eu gostei muito do resultado final. E basicamente era esse tipo de ilustração que eu queria. E, bom, no final eu alcancei, né? Que foi ter o contraste dessas duas. Gente, voltando ao álbum, ouçam, tá? É uma preciosidade o Equilíbrio Distante. Foi muito legal, foi muito gostoso escutar o Renato falando sobre esse lançamento. É muito engraçado porque ele tá ali prestes a conhecer o trabalho da Laura Pausini, que também regravou muitas dessas canções aí cantadas, e ele também fala do porquê do álbum, né? É basicamente uma homenagem a, a todas as famílias que imigraram, principalmente famílias como a dele, que são descendentes de italiano, mas é uma homenagem a todas as pessoas que tentaram alcançar o equilíbrio em algum lugar distante, né? Que tiveram a coragem de imigrar, de sair do lugar delas e falar um outro idioma num país desconhecido. E, enfim, eu achei muito bonita essa mensagem. Gente, aproveitando que eu falei mal da IA, não sei se cabe fazer uma discussão aqui, né? Eu, como eu disse, eu não estava planejando fazer os anjos, ilustrar esses anjos eu mesma, só que eu preferi fazer isso do que fazer um negócio escroto, né? E acabei fazendo um tracingzinho lá. E eu não sei se vocês consideram isso daí que eu tô fazendo tracing. Enfim, eh, eu acho que o tracing ele pode ser usado
com responsabilidade e principalmente se você tem uma técnica, né? Se você sabe utilizá-lo, porque se você não sabe, vai ficar tudo muito esdrúxulo. E é isso, a arte ruim é melhor do que a IA mesmo. Era melhor fazer isso do que basicamente usar ser coautora junto com o chat GPT, tá bom? E eu tenho talento, sim. Gostaram da minha militância? A segunda vez que eu tô militando dentro desse vídeo sem ninguém ter pedido. Tá, sobre as escolhas do redesign, né? Porque eu falei o meu conceito novo, né? E falei como que esse álbum me tocou, exatamente em qual momento, né? Do contraste, de falar do equilíbrio distante, da parte sentimental, né? Que tem uma questão muito nostálgica com esse álbum. E é muito importante pra mim, porque eu já escutei muitas vezes. Mas o que que a releitura me fez escolher, né? Quais foram as escolhas para manter, não manter. Eu quis manter o amarelo de fundo, ainda que não fosse mesmo amarelo. O amarelo do CDzinho é um amarelo muito mais aberto, muito mais saturado. Esse é um pouco mais mostarda, né? Eu gosto desse tom, um dos meus tons favoritos de amarelo. E eu também mantive a fonte de Garamond, tá? Eu achei ela clássica, achei ela boa, eu gosto do itálico dela, é muito bonito, é um itálico verdadeiro. E fiz algo parecido na diagramação do título em si. Não ficou igual, mas eu acho que ficou equilibrado de uma maneira satisfatória pra mim, pessoalmente, então eu gostei demais. Lembrando que isso é um trabalho acadêmico, eu não ganhei dinheiro com isso, por favor, não me deem um processo, tá? Gente, ter feito esse trabalho foi muito legal, mas aí eu fiquei doente e acabei fazendo tudo na véspera. Foi horroroso, não gosto dessa pessoa, mas eu sou ela muitas vezes. Aí, vamos lá. E quarta-feira à noite eu terminei meu projeto e tudo que estava sendo explicitamente pedido. Na verdade, não. Terça-feira à noite. Terça-feira à noite eu terminei tudo que foi pedido. E quarta-feira era o grande dia de entregar esse projeto e apresentar, não sei o quê. E quarta-feira de manhã eu quantifiquei quanto tempo eu ia me doar para fazer alguma coisa extra. Então eu resolvi me durar uma horinha para ver o que que eu ia criar extra, né? E eu queria fazer um encarte interno, que eu consegui fazer pelo menos metade do que eu gostaria, né? Mas essa parte aí que eu produzi, ela realmente foi pra frente. E eu queria trazer alguma coisa que me lembrasse o encartezinho das letras e tal. E tem a canção Escreve-me, que ela é muito bonita, né? E ela é literalmente uma carta. É como se fosse uma pessoa escrevendo uma carta para outra pessoa. E eu lembrei desse conceito da imigração, né, dos tempos antigos. Então, eu quis fazer um documentão assim, com um encarte que vai envolver o meu disco, tá? E aí eu fui de manhã na gráfica, deu meio que tudo errado, porque eles não foram me entregar o projeto ali na minha mão, me mandaram voltar mais tarde, fiquei presa na gráfica, deu 7 horas, eu ainda não tinha os meus impressos, e demorou muito pra eu ter ele na minha mão. Enfim, vocês estão vendo aí, num passe de mágica. A nível de curiosidade, imprimi em papel cartão. Gente, olha só isso. Eu tenho que fazer isso aqui muito rápido. Foi uma luta, porque veio com alguns erros. Um deles foi no Corel, cara. O cara jogou isso aqui no Corel e saiu tudo errado, mano. No projeto gráfico. Gente, eu fui aquela cliente chata que reclamou de tudo para conseguir o que queria, mas deu certo. Fiquei meia hora lá na gráfica, hablando, entendeu? E consegui ter meu projetinho na minha mão. E depois foi a parte da montagem, como tinha sobrado bastante espaço em branco, eu usei aquele próprio pedaço para fazer as abazinhas, para cortar e dobrar e fazer o encarte mesmo, né? A estruturação da capa do disco. E eu tinha trazido de casa o meu disco da Rita Lee, então eu peguei o plástico e o próprio disco para montar, né? E ficar realmente bem real ao que seria. Ai, gente, eu achei tão bonito, mas tão bonito.
tá? Então posso dizer que eu fiz um pouco as pazes aí com a minha graduação, tá? Com o design gráfico, com essa profissão que, eu acho que eu vou exercer de uma maneira mais criativa do que os padrões aí que impõem pra gente. E é isso, gente. Eu gostei muito desse trabalho. É bom quando a gente tem uma certa liberdade criativa, quando a gente pode seguir aí nossos parâmetros e até ser um pouco mais intuitivo aí. E eu amei. Eu amo impressos, tá? Eu amo fazer as coisas e imprimir e ver ali na minha mão. Sempre gostei disso. Depois de eu ter entregado o trabalho, eu fui apresentar na aula, tem até uns vídeos disso. E, bom, eu vou me despedindo por aqui. Curtam o vídeo e nos vemos na próxima semana. Esse daqui essa aqui é minha releitura, minha capa de álbum. É o álbum Equilíbrio Distante, do Renato Russo. Um álbum de releituras, é um álbum de regravações, porque muitas dessas músicas me acompanharam durante a minha vida. Enfim, eu tenho muito carinho por esse álbum e esse projeto foi muito legal.